Olá, pessoal. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência nas nossas videoaulas e essa semana a gente vai finalizar esse período, a Era Vargas, né? O período de 15 anos em que Getúlio Vargas se manteve no poder, na presidência do Brasil. Essa última fase foi conhecida, né, e chamada de Estado Novo. Então, a gente já viu, né, nas aulas anteriores, a fase 1, que foi o governo provisório, como ele chegou ao poder através da Revolução de 30, né, o episódio da Revolução de 30. A fase 2, o governo constitucional, onde ele permanece no poder através de eleições indiretas, né, foi eleito pelo Congresso. E a fase 3, então, ele se manteve no poder através de um golpe de Estado. Então, a gente vai ver as características, né, desse Estado Novo, que foi um período ditatorial, né, onde se instaurou a ditadura no Brasil nesse período. Então, vamos ver as características e os acontecimentos desse período. O golpe de Estado, instituído por Vargas para se permanecer no poder, foi através do cancelamento das eleições de 1938, das eleições presidenciais. Com o pretexto, ele cancelou essas eleições com o pretexto de que o governo havia descoberto um plano comunista de tomada do poder, que ficou conhecido, esse plano comunista ficou conhecido como Plano Cohen. Mas, na verdade, isso não passou de uma fake news, era um plano falso somente para ele se manter no poder, né? Para ele permanecer no poder. Então, tudo isso foi, né, uma desculpa, um pretexto, né, para um golpe que implantou a ditadura no Brasil. E esse período ficou conhecido como Estado Novo. Como um governo estabelecido, né, por vias golpistas, que foi por via de um golpe, para dar um novo regime uma aparência legal, ele redigiu uma nova Constituição inspirada por itens das constituições fascistas italianas e polonesas, principalmente com características polonesas. Tanto que essa Constituição de 1937 ficou conhecida como a Constituição Polaca, por ser muito semelhante ao regime polonês, ao regime fascista polonês. Então, tinha características autoritárias. Então, conhecida como Constituição Polaca, a nova Constituição ampliou os poderes presidenciais, dando a Getúlio Vargas o direito de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Além disso, os governadores estaduais passaram a ser indicados pelo presidente. Então, cancelou as eleições de 38, fechou o Congresso e destituiu e os partidos de esquerda, né, eram considerados ainda ilegais, né? Além de destituir, eram considerados ilegais esses partidos que opusessem ao governo. Com a extinção dos partidos políticos, novos órgãos foram criados pelo governo, entre eles o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que ele controlava os meios de comunicação, os jornais, os rádios, as músicas. Então, havia censura. Tudo que viesse, tudo que era oposição, que afetasse a forma de governo, era censurado. Né, não era exibido, não era publicado. Então, houve muita censura. E também esse departamento, o DIP, era responsável por propagandear a imagem positiva do governo. Então, ele enaltecia o governo e também a figura de Getúlio Vargas, né? Fazia dele um benfeitor, um governo próspero. Também novas datas cívicas foram criadas, né? Os desfiles escolares que a gente vê até hoje. Também era comemorado o dia 10 de novembro, né? Foi o dia que se implantou o Estado Novo. E foi criado o programa Hora do Brasil, que era um horário gratuito, né, nos rádios, onde eram difundidos todos os programas, todos os acontecimentos dentro do governo. Esse programa até hoje ele existe, né, geralmente no finzinho da tarde, agora até foi flexibilizado nos últimos anos, foi flexibilizado o horário, onde as rádios podem escolher, mas principalmente é no finzinho da tarde, sempre foi. E hoje ele tem um outro nome, A Voz do Brasil, né, que segue contando todos os trabalhos, todo o que é promovido pelo governo até os dias de hoje.
Outro fato desse período, o Vargas, ele ao mesmo tempo que ele era aliado às elites, ele favorecia os trabalhadores, a classe trabalhadora. Então ele ficou conhecido como populismo, trabalhismo, governo, né, populista. Então ele se aproximou da classe operária. Lembrando aqui, gente, que esses benefícios, né, como ele se aproximou através dessa classe, através dos benefícios, que a gente já viu lá na outra aula, né, a questão da carteira de trabalho que ele criou, das horas semanais de trabalho. Então, aqui ele ampliou esses benefícios, aqui ficou determinado o salário mínimo, né, o piso do salário mínimo. Também ele fortaleceu ainda mais a CLT, né, consolidou as leis trabalhistas. Então, tais medidas viriam a desmobilizar os movimentos sindicais da época. Suas ações eram controladas por leis que regulamentavam o campo de ação legal. Sendo que, então, nessa época, os sindicalistas, eles tornaram um espaço de divulgação, né, da propaganda governista e dos líderes. Então, eles tornaram-se representantes da ideologia varguista. Nessa ação paternalista de Vargas, então dirigida às classes trabalhadoras, elas foram de fundamental importância para o crescimento da burguesia industrial da época. Claro, os trabalhadores com esses direitos, eles, né, não faziam, mesmo porque tinha sido proibida a greve nesse período, né? Então, com esses benefícios, os trabalhadores não questionavam, apenas trabalhavam, né? E contentes com esses benefícios que iam recebendo, e cada vez mais o desenvolvimento do setor industrial ia crescendo, né? Então, assim, ele mantinha, né, ele continha o conflito entre as duas classes. Então, por este movimento de união das classes, né, através do corporativismo, ele ficou conhecido como o pai dos pobres e mãe dos ricos, porque, na verdade, ele favorecia as duas classes, né, com benefícios aos trabalhadores, né, através de regras, né, de leis que foram estipuladas, que melhoraram, como férias remuneradas, né, a carteira de trabalho, tudo que a gente já citou, e ao mesmo tempo esses trabalhadores trabalhando, mas sem rebeliões, sem revoltas, né, sem greve, a classe industriária crescia cada vez mais, rendia mais e mais lucros para essa classe. Então ele era o pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Ficou conhecido assim. A economia durante o Estado Novo, ela era ainda o café era o principal produto de exportação do Brasil, né? Ainda com o crescimento da indústria, com a urbanização do país, mas o café ainda era o principal produto de exportação. Outra questão que ele pensou na diversificação agrícola, não depender só de um produto, já que o café vinha em decadência, né? Vinha descendo, perdendo valor. Então, né, uma coisa que ele pensou, diversificação agrícola, não depender somente de um produto. E também, como a gente falou, ele pensava muito na questão da dependência da importação, né? Então, ele criou as indústrias nacionais de base. O que é a indústria nacional de base? É o fornecimento de matéria-prima para a indústria do produto acabado. Então, ele criou a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia do Vale do Rio Doce, que até hoje ela existe, né? Mas hoje não é já uma empresa estatal, né? De governo. Ela foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso e hoje ela é só Vale, né? Então, que ainda explora minérios, né? Que então, com a retirada do ferro, se constrói o aço, através, né? Se forma o aço, e através do aço, então, os produtos terminados, geladeiras, fogões, talheres, né? Automóveis, tudo isso, então, passa-se a ser produzido no Brasil, né? Ao passar dos anos, então, não precisa mais se importar esses determinados produtos. Chegando ao fim da nossa aula, a gente vai ver o que levou, então, Getúlio Vargas a renunciar, né, e decretar, então, o fim do Estado Novo em 1945. Tudo teve início com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, contra as ditaduras fascistas, né, gerando uma contradição, pois o Estado Novo ele era de regime autoritário e características fascistas. E o Brasil entrou na guerra
Do outro lado, né, quando ele atuou, embora no início Getúlio ele pendia, né, como ele era um regime autoritário e lá o eixo nazi-fascista, né, entre a Alemanha e a Itália também eram regimes fascistas, ele tendia a esse lado, ao lado fascista, ao eixo nazi-fascista. Porém, o Brasil tinha uma relação muito forte comercial, né, com os Estados Unidos. E os Estados Unidos lutavam na parte, né, nas forças aliadas, que lutavam por uma democracia na Europa. Então, após um acordo onde os Estados Unidos emprestou uma quantia para o Brasil, e com essa aproximação entre Estados Unidos e Brasil, a Alemanha bombardeou navios brasileiros, então Getúlio Vargas decide enviar as Forças Expedicionárias Brasileiras e a Força Aérea Brasileira, né, a FEB e a FAB. As Forças Expedicionárias ficaram conhecidas como os pracinhas brasileiros, que foram para a Europa, principalmente na Itália, então lutar aos lados dos aliados. E isso tudo gerou uma controvérsia, porque como que um regime autoritário estava lutando a favor de uma democracia lá na Europa? Então aumentaram-se as críticas ao governo Vargas e começou a exigir então a democratização do país. E que foi consolidado, né, que ganhou mais força através de um documento intitulado Manifesto dos Mineiros, e de 1943, onde 92 intelectuais e influentes políticos exigiram então o fim do Estado Novo e a retomada da democracia. Acenando favoravelmente a essa reivindicação, Vargas criou uma emenda constitucional que permitia a criação novamente dos partidos políticos e anunciava novas políticas, novas eleições em 1945. Medidas tomadas pelo governo faziam da saída de Getúlio Vargas um fato inevitável. Porém, havia movimentos contrários a essa possibilidade e organizaram-se num chamado movimento queremista, o queremismo, né, que queriam um Getúlio, queremos Getúlio. Então, esses participantes defendiam a continuidade de Getúlio Vargas no poder, do governo de Vargas. Mesmo contando com vários setores favoráveis, Getúlio aceitou passivamente a deposição, liderada por militares, em setembro, então, de 1945. Então, em outubro de 45, a oposição militar e civil força Vargas a renunciar ao poder. Dessa maneira, Getúlio Vargas pretendeu conservar uma imagem política positiva. Né? Aceitando o golpe, ele passou a ideia de que era um líder favorável ao regime democrático. Essa estratégia e o amplo apoio popular, com todos, né, aqueles benefícios à classe trabalhista, ainda renderam a ele, então, ele entrou como senador em 1945, nessas eleições, né, que ele autorizou, e depois, em 1951, ele, através do retorno democrático, através da democracia, ele volta à presidência do Brasil, que a gente vai ver numa próxima aula. Agora, aqui eu trouxe, então, o resuminho para vocês, né? Então, aqui nesse quadro, tem todo o resumo do que a gente viu, né? O período 1937 a 1945, Estado Novo, uma Constituição centralizadora e autoritária, né? A Constituição Polaca, que ela não foi discutida, ela foi simplesmente outorgada. Ele acabou com as eleições dos partidos políticos, nomeou os interventores para cada estado, né? Então ele nomeava os governadores, diminuía a autonomia federativa, tinha poderes supremos, concedeu mais benefícios à classe trabalhadora, carteira de trabalho, justiça trabalhista, salário mínimo. Então, os direitos trabalhistas fez dele o populismo, né? Gerou. E conhecido, né, com essa parte de favorecer ambas as classes, pai dos pobres e mãe dos ricos, tá? Então, aqui um quadrinho, né, um resumo de tudo que a gente viu. E como atividade, eu proponho para vocês, então, construir um mapa conceitual sobre o período da Era Vargas, sobre tudo que a gente viu, né, já que hoje a gente finaliza a Era Vargas, né, as três fases. Então, nesses 15 anos, né, de governo, então, que vocês construam um mapa conceitual sobre todo esse período, destacando os principais acontecimentos em cada fase de governo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e desejo sucesso a todos. Até semana que vem.